Hoje eu vou trazer para vocês neste vídeo esse modelo de poncho aqui. O pessoal me pergunta muito sobre esses ponchos que eu tenho no canal. Eu tenho vários modelos aqui. Tem uns modelos que são mais compridos aqui na frente e atrás. Tem alguns modelos que este leque é feito no meio. Enfim, tem alguns modelinhos diferenciados aqui no canal. Esse poncho eu fiz num tamanho infantil, então a minha filha ela usa tamanho 8, tamanho 6, dependendo. Mas o que é bacana dele para criança é que o comprimento dele não é tão longo, então assim facilita na hora da criança ir no banheiro sozinha, né? Mas os braços aqui, ele vai até ali a parte da manga. Então, é muito bom porque protege bastante a criança. Eu comprei aqui um fio, porque esse fio, se eu não me engano, eu usei o marfim da Círculo. E para gravar vídeo com ele é um pouquinho complicado, porque como ele é um fio, vou até aproximar aqui para vocês verem, ele é um fio que tem esses pelinhos aqui, na hora da gravação fica muito complicado de mostrar os pontos para vocês. Então eu trouxe um fio aqui que é o Amiga, né, também da Círculo. Ele tá numa cor bem vibrante, eu acho que vai dar bem certinho para vocês verem como é fácil de fazer esse poncho nesse modelinho que vai até o final da manga. Então, é um poncho super rápido de fazer. Basicamente, você vai usar correntinha e ponto alto. Então, para quem tá iniciando aí no crochê, uma excelente pedida para pegar para fazer para vocês, né, para criança, para presente, enfim, para vender também, que é uma peça que no corpo, gente, fica maravilhosa. Essa aqui eu usei uma agulha mais grossinha um pouco, na época, se eu não me engano, foi um tamanho 7 aí, 7 ou 8. Então, assim, ficou muito maleável, ficou muito gostosa essa peça. Mas esse fio tem um que é diferente. Então, ele começa numa cor mais escura e vai clareando. Eu comecei aqui, ó, nesta carreirinha aqui do azul. E vim com ele, né? Você faz uma peça sem necessitar de estar cortando fio, né? Assim, você só segue ela. Então, eu gosto muito de peças circulares, assim. E você não precisa estar emendando também, né? É um trabalho muito rápido de fazer. A única coisa que quando eu terminei aqui, eu nunca tinha feito esse modelo aqui de poncho, né? Então, quando eu terminei aqui embaixo, e a minha filha começou a usar, eu notei que aqui a parte da gola, ela ficou mais larguinha do que eu gostaria. Então, depois, né, como tinha sobrado fio aqui de baixo, então vocês podem ver que esse fio, ele vai fazendo um degradê. Nossa, é muito bonito. É um fio, assim, que eu amei trabalhar com ele, porque ele foi rápido, ele rende também bastante por conta desses pelinhos que ele tem. Então, ficou um fio, assim, ó, muito maleável. Aqui no vídeo, gente, até tô aqui, né, com uma cicatriz, eu fiquei um tempo sem postar nada pra vocês, porque eu acabei fazendo um corte na minha mão, né? E eu sou destra, então é meio... Agora que tá cicatrizado, que tá bacana, eu vou postar mais vídeos pra vocês. Tá meio feio aí, pode aparecer no vídeo, né? Mas também se for pra eu ficar maquiando toda hora, acabo sujando as linhas. Então, peço desculpas aí nessa parte. Mas, acho que vocês estão aqui pra ver crochê, então bora lá fazer um crochê bem bacana, bem rápido. Eu sou rápida pra fazer, né? Então, pra quem tá iniciando aí, vou tentar dar uma segurada, tentar falar com calma os pontinhos pra vocês estarem fazendo esse modelo aqui, bonito, pra vocês aprenderem e, né, estarem ganhando um dinheiro ou estarem dando uma modificada aí nos looks de vocês. Vou trazer mais ponchos que o pessoal, assim, tá perguntando muito de poncho. Então, agora, nesse inverno aí, então, acho que é uma excelente pedida, né? É um item que não sai de moda e
dependendo do fio que você usar, né? E se você cuidar na hora da lavagem, na hora de secar a sombra, são peças aí que duram para uma vida inteira. Então, bora lá que eu vou ensinar vocês esse poncho bem bonito. Então, aqui para esse trabalho, eu vou usar este fio, que é um Amiga da Círculo. Então, ela vem um novelinho aí com 100 gramas, né? Vou mostrar pra vocês aqui certinho. Ele vem em 133 metros. Aqui onde eu moro, tá com uma promoção desse fio. Então, assim, eu paguei R$13,99 em cada novelo, sabe? Mas o preço normal ali, pelo que eu vi, é R$17,99. Então, eu escolhi a cor pitaia. Essa cor que é o 3182. E vou estar usando uma agulha de crochê, também da Círculo aqui, no tamanho 5,5 milímetros. Então, bora lá começar o nosso trabalho? Eu gosto de começar um novelo sempre pelo meio. Sempre que dá, que não tem aquelas partezinhas de papelão aqui no meio, eu sempre começo pelo meio. Então, eu coloco aqui o meu dedo e puxo com a agulha. De crochê, geralmente vem uma bolinha assim, ó, de fio. Aí eu vou soltando aqui, dou uma desembolada, não é muito difícil. E eu gosto de começar pelo meio, que conforme você vai usando, aí ele vai diminuindo, né? Quem é iniciante aí de crochê, vai diminuindo o teu novelinho até ele finalizar. E eu acho que não embaraça tanto o fio, aí eu acho mais prático. Então, vamos lá. Esse poncho aqui, olha, gente, ele é muito fácil. Então, qual que é o esquema dele? A gente começa pela gola e vai descendo. Nesse caso aqui, desse modelo, para ficar com as mangas mais compridinhas e mais curto assim na frente, eu comecei com esse esqueminha aqui, ó, de 10 correntinhas, que eu vou fazer 10 pontos altos. Cada leque, ele é composto de 2 correntinhas para separar, uma correntinha que eu vou fazer o leque aqui no meio, 2 correntinhas para separar, mais 10 pontos altos, mesmo esqueminha do leque, ó, 2 correntinhas, uma correntinha para fazer o leque, 2 correntinhas, 10 correntinhas para ponto alto, volta pro leque, então 2 correntinhas, uma correntinha pro leque, 2 correntinhas para separar, 10 correntinhas para ponto alto e finalizo aqui, ó, 2 correntinhas, uma correntinha para o leque e 2 correntinhas. Então, são um total de 10, 20, 30, 40, 5 com 5, 50, 5 com 5, 60. Esse foi para o fio marfim. Como eu vou usar o fio amiga, vai ser outra numeração. Mas esse trabalhinho aqui, ele é muito gostoso de fazer porque você faz os aumentos no cantinho. Então, se você for contar aqui, ficou muito largo, quero diminuir. Gente, é só vocês diminuírem cada partezinha que vocês vão abrir aqui, ó, de ponto alto. Ele não tem aumentos no meio, então é sempre nos cantinhos aqui. Então, isso facilita muito na hora de você fazer o teu trabalho. Pegou um fio mais fino e viu que ficou apertado, somente aumenta aqui, nessa parte de pontos altos. Que o leque vai ser sempre o mesmo, né? A separação e a divisão do trabalho vai ser sempre o mesmo. Então, aqui, ó, vou contar pra vocês, ó. 2, 4, 6, 8, 10. Na próxima carreira, vocês vão ver aqui, ó, que daí já começam os nossos aumentos, tá? Então, aqui, ao invés de 10 pontos, eu fiquei com 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. Eu vou ir mostrando pra vocês, vou fazendo bem certinho pra vocês visualizarem, tá? Provavelmente nesse fio aqui, amiga, que eu vou usar,
eu vou dar uma diminuída, porque eu notei mesmo que aqui a gola ficou muito larguinha. Aí ficou assim meio que um poncho caído sobre o ombro e eu não gostei. Porque como ela é criança, eu acho que esse modelo assim caído no ombro é mais para adulto. Então, as blusinhas dela assim, tentei encaixar com uma blusinha, outra, daí acabou que eu falei, não, vou dar uma diminuída nessa gola. Então, vou lá fazer com vocês. Vou montar aqui minhas correntinhas e já volto aqui. Então, eu ia diminuir a quantidade de pontos, mas analisando aqui, eu optei por ficar na mesma quantidade de pontos desse poncho azul aqui. Por quê? Quando eu fiz ele, eu usei uma agulha bem mais grossa. E agora, como eu tô usando uma 5,5, eu acho que o tamanho ficou muito bom. Até já medi aqui na cabecinha dela e vai dar certinho. Então, eu iniciei com 60 correntinhas e fechei uma argola, né, aqui grande, um círculo, né, na verdade grande, com um ponto baixíssimo, tá? Então, esse vai ser o esquema, 60 correntinhas, fecha com um ponto baixíssimo, tá? Agora, vou organizar aqui para poder conseguir gravar para vocês. Nessa primeira carreira, eu gosto de já esconder o fio que sobra aqui. Então, quem já acompanhou aí outros vídeos meus, já viu que eu gosto de juntar, ó, aqui, essa pontinha de fio para já esconder já. Então, eu dou uma girada aqui no meu fio. E eu vou puxar 3 correntinhas com esse fio que tá sobrando aqui para já esconder ele. Então, vamos lá. Já vou escondendo esse fio. Essas 3 correntinhas vai equivaler a um... Então, eu puxei uma correntinha, vou puxar mais 2, ó. 2. 1, 2 e vou pra terceira. Fiz as minhas 3 correntinhas, já valem para um ponto alto, tá? Então, eu vou seguir agora o seguinte esqueminha aqui para começar. Eu vou fazer 10 pontos altos para cada bloco. Então, como eu já fiz 3 correntinhas que equivalem a um ponto alto, eu vou fazer mais 9 pontos altos, que eu quero ter entre um bloco e outro 10 pontos altos, ok? Essa vai ser a minha primeira carreira aqui e cada bloco vai ter a mesma quantidade de pontos. Então, vai ficar um bloco para a parte da frente, um bloco para trás e um bloco para cada uma das mangas, certo? Então, vamos lá. Então, gente, ó, pra quem nunca fez vestuário, primeira dica que eu dou, tenta soltar o ponto alto aí o máximo que você conseguir pra peça ficar bem maleável. Ainda mais quando você trabalhar com lã, tá? Então, como é um fio assim mais grosso, quanto mais você aumentar para fazer essa puxadinha aqui, ó, dos nossos pontos altos, mais maleável tua peça vai ficar. E mais bem caída no corpo também. Então, fiz aqui o primeiro bloco, que vai ser a parte da frente, mas geralmente eu coloco pra trás, porque esse comecinho aqui eu gosto de jogar pra trás. Mas vamos lá. Então, o primeiro bloco, ó, 3 correntinhas, que equivalem a um ponto alto. E aí, em cada correntinha que segue, eu vou fazer mais um ponto alto, mais 9, para poder fechar um bloquinho com 10. Então, ó, vocês podem contar aqui comigo, ó. 3 correntinhas que equivalem a um ponto alto, então já vou contar como ponto alto. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10.
Fechei o primeiro bloquinho, agora eu vou fazer um leque. Como que eu faço esse leque? Eu vou dar uma laçada na minha agulha e eu vou pular 2 correntinhas, ó. 1, 2. Na terceira correntinha de base, eu faço um ponto alto. Então, vou puxar aqui um ponto alto. Como é sempre a mesma sequência, eu vou tentar dar uma meio que adiantada aqui nos pontos, para vocês não ficarem com um vídeo muito longo, tá? Então, o meu leque vai funcionar um ponto alto, dentro da mesma argolinha lá de base, da mesma correntinha de base, mais um ponto alto. Fiz 2 pontos altos, agora eu vou fazer 2 correntinhas para poder separar o outro lado do nosso leque, tá? Então, uma correntinha, 2 correntinhas. Ainda no mesma correntinha de base, vou fazer mais 2 pontos altos, tá? Para fazer o nosso leque. Uma, mais uma. Esse vai ser o nosso leque que a gente vai estar usando ao longo do nosso trabalho, tá? No leque não vai ter aumentos. O que vai ter aumentos vai ser nos blocos, tá? Então, quando eu falar assim, bloco, vocês tenho assim para vocês que vai ser frente, manga, trás, manga, tá? Então, assim, leque sem aumento nenhum, ok? Para fazer o próximo bloco, eu vou dar uma laçada na minha linha e eu vou pular, ó, 2 correntinhas, 1, 2. Lá na terceira, eu vou fazer mais um bloco, né? A partir de agora, eu conto 10 pontos altos, seguindo uma correntinha atrás da outra, ok? Então, fiz o meu leque e agora eu faço mais um bloco que vai ser a minha manga do meu trabalho. Então, nesse bloco, faço uma sequência de 10 pontos altos seguidos, tá? Então, segundo ponto alto, terceiro ponto alto. O pessoal pede muito tutorial aqui no YouTube pra mim, mas acaba que é muito difícil eu estar fazendo apenas uma peça. Então, eu não consigo estar gravando uma peça do começo, meio e o final pra vocês aí. Mas eu vou tentar, gente, fazer esse poncho para deixar gravadinho aqui no YouTube. Quando você quiser fazer um poncho bacana, que fique com um bom caimento no corpo, essa é uma dica que eu tenho, né? Que nem eu disse, para criança, eu acho um excelente modelo, gente. Principalmente porque daí elas vão no banheiro, né? E eu acho muito bonito também poncho de bico, né? Que ele faz um bico na frente e atrás, mas esse modelinho aqui para criança é excelente, porque daí elas conseguem ir no banheiro, né, tranquilo ali, sem estar molhando, né, o poncho. Então, aqui eu já tenho 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, vou fazer mais 3 pontos altos. E aqui também, gente, eu não consigo gravar muito, porque é uma barulheira, sabe? Eu tenho uma pequena que tagarela o dia inteiro, então, se vocês estiverem escutando aí uma vozinha de criança, é a minha pequena, tá? Então, às vezes ela vem aqui, dá uns gritos, oh, mãe! Então, se vocês escutarem aí um mãe, é minha pequena, tá? Então, vamos lá contar comigo? Acho que fechou 10 aqui agora. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7,
8, 9, 10. Fechou 10. Vou fazer mais um leque pra vocês e daí eu mostro como é que finaliza já a carreira, tá? Então, dou uma laçada. Pulo uma, duas correntinhas. Na terceira vai ser minha base de leque. Então, vou fazer um ponto alto. 2 pontos altos. Duas correntinhas, que nessas duas correntinhas sempre vai estar surgindo um leque na próxima carreira. Então, é por isso que a gente faz essa separaçãozinha aqui com duas correntinhas, tá? Não faço correntinha entre um bloco e outro, aí eu pulo duas correntinhas de base e faço mais 10 pontos altos, tá? Ponto alto, correntinha, ponto alto, correntinha. Não pulo nenhuma correntinha entre os blocos, tá? Então, eu vou fazendo aqui porque é o mesmo esqueminha, tá? Deixa eu mostrar aqui pra vocês como é que tá ficando, ó. Então, frente, 10, né, pontos altos. Bloquinho, manga, 10 pontos altos. Leque, e daí eu vou fazer mais um bloquinho. Assim que eu finalizar a carreira, eu já venho mostrar pra vocês. Vou mostrar aqui pra vocês o esqueminha de como que vai ficando, ó. Primeira carreirinha, tô quase finalizando, agora eu vou fechar com um leque, né? E daí vai ser frente, aqui, braço, trás, braço, ok? Vamos finalizar comigo, então, essa primeira carreirinha com um leque. Gente, aqui é uma gambiarra para poder gravar para vocês, que, olha, vou dizer bem a verdade, eu já comprei vários itens para me ajudar nas gravações. Nenhum deles me adiantou muito, porque o pessoal pede para gravar bem de pertinho, né, para poder contar ponto. E aí acaba que eu não consigo usar nenhum com eficiência, mas seguimos, né? O importante é estar aqui compartilhando com vocês um pouco dessa arte que eu faço há alguns anos já e não é terapia, mas é terapêutico, né? O meu crochêzinho. Então, vamos lá que a gente precisa ter aí um hobby, né? Algo que auxilia a gente na nossa saúde mental também. Então, finalizando aqui a primeira carreira, eu vou fechar com um leque, ó. Vou pular uma, duas correntinhas. Na terceira... gente, aqui eu vou gravando e vai sendo uma gritaria. Daqui a pouco os vizinhos começam a bater aí com... martelo, de tudo. Então, seguimos. Último leque da nossa carreira, então pulei uma, duas correntinhas. Na terceira eu faço um ponto alto. Segundo ponto alto. Deixa eu soltar meu fio aqui que já tá pegando. Primeiro ladinho do meu leque, faço mais duas correntinhas. Uma, duas, e ainda na mesma correntinha de base, finalizo o meu leque com mais 2 pontos altos. Então, um ponto alto, 2 pontos altos. Sem fazer correntinhas, eu finalizo aqui na minha terceira correntinha inicial com um ponto baixíssimo. Então, ponto baixíssimo, eu só puxo a minha linha e já puxo aqui de novo na minha agulha. Então, ó, primeira carreirinha finalizada, deixa eu mostrar pra vocês.
E aí, agora a gente vai ter alguns aumentos, então vou ter que mostrar bem devagar pra vocês, pra não se perderem, tá? Então, segunda carreira já vai começar com um aumento, tá? Então, como entre um leque e o bloco eu não fiz correntinhas para ficar um trabalho mais fechadinho um pouco, né? O que que eu vou fazer? Nesse primeiro aqui eu vou puxar 3 correntinhas, que vai equivaler para um ponto alto, né? Puxei 3 correntinhas e no começo do meu bloco e no final do bloco, no ponto alto, digamos, 1 e no ponto alto número 10, a gente vai ter que fazer um aumento um pouquinho maior, porque a gente não fez correntinhas entre um leque e o bloco. Então, ó, ao invés de ter um ponto alto, eu vou transformar em 3. Então, eu fiz minhas 3 correntinhas aqui, e agora eu vou fazer a minha segunda. Dentro da mesma correntinha aqui, eu vou fazer um segundo aumento. E um terceiro ponto de aumento, tá? Então, voltando aqui, ao invés de ter um ponto alto, eu vou transformar em 3. Esta sequência eu vou usar em todos os meus blocos, tá? Então, vão ser 3 pontos altos aqui no primeiro. E no último do bloco, também 3. Entre um e outro, eu sigo apenas ponto alto sobre ponto alto. Então, os meus aumentos vão ser no comecinho do bloco e no final de cada bloco, tá? Nessa segunda carreira. Depois, vocês vão ver que aí já não vai ter tanto aumento, tá? Mas esse comecinho aqui, por conta da gola aqui, né, pra não ficar tão justinho, a gente faz esse aumento um pouquinho maior, tá? Então, eu vou seguindo aqui, ó, em cada ponto alto de base, eu puxo um ponto alto nele também, ó. E quando eu chegar lá no final, então, retornando aqui, vou fazer o meu bloquinho. Cada bloco vai ser da mesma forma, tá? Então, essa segunda carreira a gente tem um aumento grande. Ali, se eu não me engano, são pelas próximas 3 ou 2 aqui, vou contar certinho e eu já falo pra vocês. Vai ter esse aumento um pouquinho maior, mas depois é bem tranquilo. Então, esse fio que eu usei no poncho azul, ele é um marfim, então ele é um pouquinho mais caro, assim, só que é um fio que rende bastante. Pra fazer o poncho azul ali com mesclado, eu usei apenas um novelo, tá, gente? Sobrou, assim, quase nada. Deu bem certinho. Eu não lembro bem certinho quanto que foi, mas se eu não me engano, eu paguei R$ 49,99 nele, quando eu tinha comprado. Não sei quanto que tá o valor hoje, né, aqui na minha cidade, mas um novelo deu pra fazer o poncho azul. Aqui com o fio, ó, lãzinha amiga, eu comprei um pacote de 5 novelos. Vou ver ainda, porque eu nunca usei esse fio pra fazer esse tipo de poncho, né? E como eu quero um poncho mais fechadinho, então não sei ainda quanto que vai dar, mas daí eu vou atualizando vocês conforme eu for gastando os novelos, tá? Então, eu cheguei aqui no fim do meu bloco, que nem eu disse pra vocês. No último ponto de base aqui, eu vou fazer o aumento. Então, eu já fiz um ponto alto e vou puxar mais 2 pontos altos.
puxei os 2 pontos altos, finalizando com 3 pontos altos. Então, contando aqui comigo, né? Deixa eu tentar aproximar aqui. Eu tenho, para cada bloco agora, 1, 2, 3, 4, 5, tá? Deixa eu arrumar aqui. Ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. Ok? Será que é isso mesmo? Deixa eu ver. Será que eu contei certo? Ó, minhas 3 primeiras correntinhas equivalem a um ponto alto, né? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. Isso mesmo. Não faço correntinhas, tá? Vou direto lá nas minhas correntinhas do leque. Nas correntinhas do leque, eu faço mais um leque. Como que funciona? Um ponto alto, 2 pontos altos, aqui mais um ponto alto. Vou fazer 2 correntinhas para ter o outro lado do nosso leque. Então, 2 correntinhas, ó. Então, não fiz correntinha de separação, fui direto lá nas correntinhas de base do nosso leque. Fiz 1, 2 pontos altos, 1, 2 correntinhas e vou fazer mais 2 pontos altos ainda dentro das minhas correntinhas. Então, geralmente, quando a gente trabalha com leque, a gente faz esse tipo de sequência sempre dentro das correntinhas anteriores. Então, vocês vão ver que esse tipo de trabalho vai estar se repetindo quando chegar no leque, tá? Então, 1, 2, né, de 2 pontos altos, 2 correntinhas, 2 pontos altos. Apenas laço aqui o fio na minha agulha e vou direto pro bloco. No bloco, primeiro ponto alto lá de base, vou fazer mais 3 pontos altos, tá? Então, sendo 2 aumentos aqui no comecinho, tá? Então, vou ter que ter 2 pontos altos e o meu terceiro ponto alto. Fiz os 3 pontos altos. Agora, no próximo ponto alto de base, eu sigo ponto alto sobre ponto alto. E quando eu chegar lá no último ponto alto, eu faço os meus 2 aumentos, tá? Então, vou fazendo aqui, já mostro pra vocês. Vou mostrar aqui pra vocês, ó. Gente, eu nunca tinha feito trabalho com essa linha amiga aqui, mas gostei que dá pra ver bem aqui conforme eu vou fazendo, né? Comenta aí se tá dando pra contar certinho os pontos no vídeo embaixo, se não tá dando, se tá dando pra acompanhar eu falando, se não dá. Que é bom ter um feedback de vocês também, tá? Então, aqui, aumentei os meus 2 pontos altos, né? No começo, ó, do meu bloco e aqui no final. E depois eu sigo sempre a mesma sequência, ó. Então, eu só vou gravar lá quando eu estiver finalizando a minha carreira, para vocês verem como que fica bacana aqui esse aumento e que ele vai seguindo, né, na mesma sequência. Então, para não ficar muito cansativo para vocês, eu mostro só no finalzinho, tá bom? Então, chegando aqui ao fim da minha carreira, olha, vocês vão ver que em cada bloquinho, os meus 2 aumentos no começo e também no final, ó. Cheguei aqui ao fim da minha carreira, vou lá na terceira correntinha inicial e vou fazer um ponto baixíssimo. Eu acho que eu vou finalizar já esse vídeo, gente, porque eu tenho medo de pegar e gravar um vídeo muito longo e o YouTube ou meu celular que não
eu não confio muito, não me deixar puxar o vídeo inteiro. Então, ó, esse começo aqui das 2 primeiras carreiras, eu vou estar finalizando esse vídeo, tá? Pra vocês. Mas só pra vocês verem certinho como que inicia esse poncho. Então, sempre aqui lembrando, ó, 2 aumentos no começo do bloco, aqui no começo do bloco, né? E 2 aumentos no final do bloco. Ó, 2 aumentos no começo do bloco, 2 aumentos no final do bloco. Em todos eles, ó, eu fiz os 2 aumentos no começo e os 2 aumentos no final, sempre para ter 3 pontos altos, tá? Aqui também, ó, 3, ó, e 3, tá? Vou deixar uns segundinhos assim, para vocês conseguirem contar os pontos, né? Quem gosta de estar contando. E aí, vou seguir no próximo vídeo para vocês a continuação deste poncho aqui, ok? Então, espero que vocês tenham gostado do vídeo, que vocês tenham conseguido acompanhar, que pra mim eu acho que é o mais importante, né? A gente tá dividindo esse conhecimento dessa arte que é o crochê. E se gostou do vídeo, deixa um recadinho ali, né? Tem bastante gente que pede tutorial, então, como é meio complicado pra mim tá gravando tutorial, quando eu gravo, eu gosto muito de ter um comentário de vocês ali. Sempre que o YouTube me mostra ali os comentários, eu respondo. Às vezes demora um pouquinho, porque chega muito comentário nos vídeos pequenos ali, às vezes a gente não consegue tá respondendo todo mundo. Mas quando eu ver, eu sempre curto o comentário, respondo pra vocês, tá? Conforme eu conseguir. E assim seguimos. Então, vou mostrar aqui também o novelinho, ó. Ainda tô bem no comecinho do meu novelinho. E vou atualizando também vocês na quantidade de fio que eu vou gastar pra fazer esse poncho aqui, tá bom? Então, dá um curtir, compartilha aí com o pessoal que gosta de fazer crochê também. E segue aí a gente no canal pra mais gente estar tendo acesso aos nossos vídeos, tá bom? Obrigada pela companhia. E daqui a pouquinho eu posto a continuação.